working outside of the country for more than 10 years. She got his first degrees at the USP and also the MSc. And his PhD was at Duke University for some time ago. And she is in a leave from the biostatistical department at the University of Washington. She's working at Texas University nowadays. What? Sorry. Anyway, it's a pleasure for us to have you talking to us. Thank you. 50 minutes. First of all, I would like to thank the organizing committee for the invitation. And also, I want to apologize in advance to those who speak in English. I will try to give the talk in Portuguese. But for those who are Brazilian, I also want to ask you for your help sometimes, because I'll probably not know the translation to Portuguese. So the talk of... falando em português agora. A apresentação vai ser sobre análise bayesiana, e o título inicial que eu tinha proposto é de que seria modelos de bayesianos para análise de dados que tenham eventos competitivos, mas o que eu resolvi fazer no final da história é porque os modelos seriam mais ou menos semelhantes, é realmente mudar um pouquinho e para considerarmos modelagem em pesquisa de câncer, particularmente utilizando alguns casos, estudos. A razão é que acho que muitas das pessoas que estão nessa plateia me conhecem como apresentando trabalhos na área de câncer de próstata, e pelo menos a população masculina desses seminários em geral começa a se sentir extremamente desconfortáveis com a discussão do assunto. Então eu resolvi que dessa vez eu tenho que moderar um pouquinho e colocar também as mulheres dentro dessa perspectiva para elas sentirem o outro lado da questão também. Então o que eu vou fazer? Uma apresentação que na primeira parte vai ser em relação à modelagem do câncer de próstata, e no segundo seria da utilização de cuidados rotineiros médicos, no caso aqui a mulher tenha sido detectada por screening, que poderia ser portadora de câncer de mama, e daí quais são os procedimentos que essa mulher teria no caso. Para essa primeira parte da apresentação, eu gostaria de fazer dar uma pequena introdução para motivar o porquê que esse é um estudo importante. Eu notei que essa apresentação não foi atualizada, mas acho que não tem muito problema. Para aqueles que já conhecem a questão de câncer de próstata, vocês devem saber que atualmente o câncer de próstata basicamente pode ter um screening através do exame PSA. Esse exame se tornou extremamente rotineiro para muitos dos homens, especialmente também lá nos Estados Unidos. E a questão hoje não é simplesmente de será que a pessoa deveria ter o screening ou não, mas a questão subsequente é o que devemos fazer com uma pessoa que foi detectada com câncer de próstata. Deveríamos tratar esse indivíduo ou não? Okay? Não é uma questão muito simples de se responder, porque sim, é verdade que alguns homens vão se beneficiar do tratamento, mas o que acontece é que muitos homens também nunca vão morrer da doença, então o tratamento acaba sendo desnecessário, porque esse indivíduo vai morrer de outras causas que não sejam câncer. E para aqueles que foram tratados, também existe o problema de que muitas das vezes eles têm consequências desses tratamentos que não são triviais para a população masculina, como incontinência e problemas sexuais também. Então, o que acontece é que nos Estados Unidos, hoje em dia, existe o que a gente chama de active surveillance, monitoramento ativo desses pacientes que tiveram diagnóstico de câncer. E o que se vai fazer é seguir esses pacientes até que existe algum sinal de que a doença tenha progredido. Esse é um tipo de manejamento que é
oferecido a cada paciente? Não. São casos bastante específicos que são candidatos para a doença. Por exemplo, aqueles pacientes que já são idosos ou que têm o crescimento do tumor que seria bastante pequeno em relação ao tempo, o que a gente chama de baixo grau da doença e também que a doença seja em estágio inicial da doença. Tudo isso quer dizer que também a doença está bastante localizada na próstata e não se espalhou no organismo. Que tipo de protocolo que isso significa que o indivíduo vai ter? Enfim, eles não foram tratados, tudo que a gente está fazendo é manejar esses indivíduos. Então, o que pode acontecer é que esses indivíduos vão ter exames clínicos frequentes, por exemplo, com o teste PSA. Em alguns casos, o exame de toque, que eu ouvi dizer que é a tradução correta, e também, em alguns casos, a biópsia. Mas porque a biópsia é um procedimento um pouquinho mais invasivo para o paciente, o que acontece é que esses exames têm variação de quanto em quanta frequência que eles vão ser oferecidos. No momento em que existir alguma indicação de que a doença pode ter progredido, por exemplo, porque o PSA está aumentando, ou porque o tamanho da próstata parece que tenha aumentado também, ou então que o indivíduo começa a desenvolver certos sintomas, nesse momento em que o clínico ou o oncologista vai dizer, vamos parar então e oferecer o tratamento, e nessa situação, o tratamento pode ser a cirurgia, radioterapia, tratamento hormonal e combinações. Qual o fator contrário? Por que a gente deve considerar que talvez essa não seja uma boa estratégia? É que para muitos indivíduos que foram diagnosticados com câncer, é uma mudança de perspectiva de vida, então existe muita ansiedade que é trazida em relação a viver com um câncer que não está sendo tratado. A outra possibilidade é que, porque você está esperando até ter sinais de progresso, que realmente, no momento que começa a progredir, de repente a doença tem a progressão muito rápida, e nesse momento você não conseguiria tratar mais a doença. O lado positivo dessa estratégia é de que você está evitando consequências não tão desejáveis desses tratamentos. Tendo isso como ideia inicial, o que acontece é que na literatura hoje em dia e também em desenvolvimento, existem muitos estudos prospectivos para tentar verificar melhor como é que esses pacientes deveriam ser monitorados. Existe uma série de diferenças entre esses estudos que estão sendo conduzidos, relacionados com que tipo de população, quão frequentemente esses indivíduos vão ser monitorados, que tipo de exames eles vão ter como surveillance, e também existem definições diferentes do que eles vão utilizar para falar que o indivíduo tenha progredido. Por exemplo, progressão pode ser simplesmente pelo fato de que o PSA está aumentando, progressão pode ser pelo fato de que o grau da doença aumentou e também o valor do PSA está aumentando, e outras variações desse tipo de definição. Então, o que acontece, uma das questões clínicas que estão acontecendo nesse momento, é que existe muita incerteza de como é que você vai dar a recomendação para o paciente se ele deve esperar pelo tratamento ou não. Existe muita diferença entre os oncologistas e, enfim, acaba deixando muito difícil fornecer recomendações clínicas para a população em geral. Então, nosso trabalho que eu vou apresentar hoje, nessa primeira parte, é simplesmente utilizar os dados que são provenientes de 4 estudos de Active Surveillance na América do Norte, para vocês terem uma ideia do grau de dificuldade que é de conduzir uma análise em que você tente integrar o que se conhece sobre progressão da doença nesses estudos de Active Surveillance. O nosso objetivo de análise é tentar entender um pouquinho melhor sobre a história natural de progressão da doença, na ausência de tratamento, e, em particular, também investigar, sabendo que esses estudos têm uma certa diferença, será que existe uma forma de se ter uma policy, uma regra, digamos, que única
para a população em geral. Então, nesse sentido, a minha palestra é diferente do Michael, no sentido que eu estou interessada em políticas públicas, que eu vou ter que dizer, digamos, para a Sociedade de Oncologia lá dos Estados Unidos, como é que esses indivíduos deveriam ser monitorados globalmente. E, é claro, do ponto de vista clínico, ele vai pensar no indivíduo pessoalmente. A minha intenção é public policy. Então, só para vocês terem uma ideia inicial de como essas active surveillance cohorts estão diferindo, eu queria mostrar essa tabela inicial, que eu sei que vai ser difícil para se ler à distância, mas o que vocês estão vendo, basicamente, são o número de pacientes que temos em cada uma dessas cohorts de Johns Hopkins, do Canary Pass, Toronto e UCSF. Mas vocês também podem ver que existe uma certa diferença de que tipo de paciente é admitido em cada um desses estudos, que tem a ver com a definição do que tipo de estágio da doença ou grau da doença, e também em termos do monitoramento que tem sido feito em relação ao PSA, e que valor do PSA torna o indivíduo elegível para o estudo. Também existe uma certa diferenciação em relação a quão frequentemente esses pacientes são monitorados. Por exemplo, no Johns Hopkins, não só o PSA, mas também o exame de toque é oferecido para os pacientes a cada 6 anos, biópsia anualmente. Mas se, por exemplo, utilizamos os dados de Toronto, vocês veem que, basicamente, o monitoramento é só pelo PSA, que é muito menos invasivo que qualquer outro procedimento, e eles têm muito menos frequentemente também biópsia nesse estudo. Também, outra diferença importante de se notar em relação às diferentes cohorts aqui, é que existe uma definição diferente do que significa progressão da doença. Alguns casos teria a ver com a mudança no estado de biópsia da próstata, mas existem outras definições também. Então, como é que a gente pode tentar entender progressão da doença se a própria definição da resposta é diferente? Então, essa era uma questão importante para se levar em consideração, e também o fato de que a forma como esses pacientes estão sendo monitorados é bastante diferente. Aqui, só para ter uma noção de como que esses dados são com relação aos tamanhos da amostra, mas também a distribuição em relação a uma série de variáveis preditoras. Aqui, por exemplo, em relação ao ano de diagnóstico, vocês estão vendo que, por exemplo, PASS é uma cohort que é mais ou menos nova em relação a alguns outros estudos. Em termos também do ano da idade no diagnóstico, vocês estão vendo que, em alguns casos, vocês têm uma população que é mais idosa que em outras, e assim por diante em relação ao grau da doença e o estágio clínico da doença. Por exemplo, Johns Hopkins, esses pacientes são pacientes que são considerados com muita pouca chance de ter progressão da doença, mas se vocês consideram as outras cohorts, vocês estão vendo, por exemplo, que o estágio clínico da doença pode ser T2 ou T2A, T2B, que é um pouco mais avançada do que os indivíduos que foram considerados no Johns Hopkins. E daí aqui temos algumas outras informações relacionadas com o PSA, que também é uma variável importante de monitoramento nesses estudos, assim também como o número de biópsias. Como vocês estão vendo, existe uma grande diversidade em relação às cohorts que estão utilizadas nesse estudo. E só para vocês terem uma ideia aqui do que acontece em relação aos dados, por exemplo, aqui nós temos a função de incidência cumulativa, quando a resposta é upgrade, quer dizer, quando o resultado da biópsia foi positiva e que houve realmente um acréscimo do Gleason score, ou então a função acumulada de incidência no caso de tratamento. O que nós podemos ver, por exemplo, é que em Johns Hopkins existem muito menos upgrades, mas, por outro lado, maior número aqui que a gente vai ter para tratamento. E existe uma certa diferença entre as outras cohorts também, em particular, alguns pacientes que já tinham a progressão da doença já no ano de diagnóstico. Quer dizer, uma coisa meio esquisita, porque como é que você pode falar em upgrade quando você simplesmente foi diagnosticado naquele momento? Então, o que fizemos primariamente em relação a essas cohorts aqui, considerando que existem tantas diferenças, é considerar
uma forma de leveling the field, quer dizer, tentar colocar as comparações no nível em que as coisas estão um pouquinho mais comparáveis do que os dados iniciais. E, para isso, aplicamos uma série de critérios de exclusão que são justificados junto com os nossos colaboradores clínicos. Por exemplo, nós estamos interessados em verificar a progressão da doença. Então, por exemplo, indivíduos que no diagnóstico já tinham grau da doença avançado, eles foram excluídos do estudo. E daí aqui temos uma série de outras exclusões que eu não vou entrar em detalhes nesse momento, mas o que eu quero mostrar aqui é que do estudo inicial houve uma redução significativa, mas pelo menos o que nós estamos interessados aqui é considerar os dados de tal forma que eles sejam mais comparáveis do que eles foram apresentados para a gente no início. Aplicando esse critério de exclusão que eu comentei com vocês, agora esses são as funções de incidência acumulada para a biópsia, o upgrade na biópsia, ou então para a função acumulada de incidência para tratamento. Existe um fator aqui de que realmente essas duas respostas, upgrade ou tratamento, são competitivas no sentido de que os indivíduos, conforme o tempo vai passando, muitos desses pacientes se tornam bastante inconfortáveis, desconfortáveis, em relação a permanecerem com a doença que não foi tratada. Então, o que vocês estão vendo é que existe, em geral, um certo acréscimo de casos que estão saindo para ir para o tratamento e você não vê mais o caso de upgrade. Então, esse é um ponto importante que nós devemos também levar em consideração as análises. Por outro lado, também, o que nós podemos verificar é que, mesmo considerando os fatores que nós achamos que fossem clinicamente importantes e serem controlados, pelo menos em termos de seleção dos dados, usando o critério de exclusão, é que ainda continua sendo o caso de que existem certas diferenças entre essas cohorts que nós estamos observando. E, em particular, eu queria também mostrar que, como eu disse, PSA é uma variável que é usada para o monitoramento desses pacientes. E, como vocês veem nas diferentes cohorts, existe sim um acréscimo do PSA. O crescimento do PSA é mais ou menos esperado, tanto para indivíduos normais como aqueles que tenham câncer de próstata, mas o que pode ser diferenciador entre esses tipos de indivíduos é a razão com que eles estão crescendo, que o PSA está aumentando. Nessa seleção aleatória de casos que temos aqui, vocês estão vendo que, por exemplo, para algumas cohorts nós temos bastante dados do PSA, alguns são mais limitados. Isso tem a ver com a frequência em que essas medidas foram tomadas. Outra coisa que eu tentei colocar neste gráfico, nesse caso aqui, são todos os indivíduos que foram censurados tanto para o upgrade quanto para o tratamento. Nesse caso aqui, os indivíduos tiveram upgrade e, nesse caso aqui, os indivíduos foram tratados. O que vocês podem ver é que pode existir um relacionamento entre o PSA, o crescimento do PSA, e a resposta que foram observada, mas existe bastante heterogeneidade em relação à resposta em relação aos indivíduos e também as cohorts que foram utilizados nesse estudo. Então, qual é o nosso objetivo aqui? Nós sabemos que tanto os valores de biópsia em relação ao Gleason Score quanto o PSA são utilizados para monitorar o paciente. Então, nós vamos levar em consideração que essas respostas são correlacionadas e modelar os resultados de upgrade em biópsia ou de tratamento como sendo dependentes e dependentes também do PSA. Esse vai ser, então, um modelo joint longitudinal model que nós vamos considerar. Mas nós vamos considerar um modelo discreto para o modelo de sobrevivência, e eu vou dizer por que eu vou utilizar o modelo discreto later na apresentação. Como eu disse, vamos supor aqui que temos, então, um indivíduo
genérico e digamos então que nós vamos utilizar que o PSA vai ser modelado, log PSA vai ser modelado com um modelo simples, linear, digamos, e que concomitantemente nós vamos ter informação do grau da doença do indivíduo. Quer dizer, e aqui vai ser binário no sentido de que o Gleason score é baixo ou em algum momento se ele aumentou, que a gente chama de upgrade da doença, ok? Concomitantemente, nós vamos ter a informação se o indivíduo foi tratado ou não. Nesse setting aqui que eu estou mostrando, o que teríamos é que o indivíduo foi censurado tanto para a progressão da doença quanto para o tratamento, mas também temos a situação em que o indivíduo poderia ser tratado, então você não observaria a progressão no Gleason score. Ou então teríamos esse terceiro setting aqui, em que haveria a progressão da doença, mas o indivíduo teria sido, então, censurado porque o evento está competindo com o outro, então não se verificaria o tratamento. Uma coisa que eu quero notar aqui, como eu disse para vocês, esses indivíduos são monitorados ao longo do tempo, então o que eu estou tendo também em notação aqui é a resposta longitudinal, e aqui binária nesse caso, e eu posso fazer da mesma forma para o tratamento. Uma coisa importante que eu espero que vocês tenham notado é que o quão frequentemente esses indivíduos são monitorados depende do protocolo de cada estudo. Então, uma coisa que nós devemos levar em consideração é que, por exemplo, o fato de que vocês verificam que realmente existiu um upgrade aqui no último intervalinho, essa resposta que eu observei aqui, sendo 1 nesse tempo aqui, pode ser realmente ter um impacto do mecanismo em que de follow-up dos indivíduos, e o que nós devemos levar em consideração, provavelmente, é que existia uma censura intervalar aqui, no sentido de que o upgrade dessa doença poderia ter ocorrido em qualquer momento dentro dessa janela de observação do indivíduo. Isso seria o mesmo caso de preocupação para a gente se o indivíduo fosse censurado, sobre a suposição de que só existe uma forma de fazer progressão, no sentido que, uma vez que se você pode ir para o 0 e 0 e 0 e 1, mas você não pode ir do 1 para o 0, por exemplo. Então, essa situação para a gente não é particularmente de preocupação. Então, o que nós vamos fazer aqui é considerar um modelo que vai considerar a modelagem conjunta do PSA e também dessas duas respostas aqui. O que nós vamos considerar é que existe um modelo discreto para o tempo de sobrevivência, para o tempo de evento aqui, tanto para o grade quanto para o tratamento, e vamos ligar todos esses processos aqui via o PSA, e nesse sentido, o crescimento latente dessa variável. Para isso, o que nós vamos fazer é utilizar o modelo PSA simplesmente como sendo um modelo misto, de efeitos mistos, linear, como vocês viram nos gráficos que eu andei mostrando. Para esse conjunto de dados, aparentemente, o modelo log linear parece ser adequado, e simplesmente, então, utilizando o modelo misto com os efeitos aleatórios como mostrados aqui, e, em particular, para obter uma certa robustez aqui para a nossa análise, também utilizamos que os termos de erro tenham distribuição T. Em termos do modelo de sobrevivência, tanto para upgrade quanto para tratamento, nós vamos modelar a resposta binária em cada momento, condicional no fato de que o indivíduo não tenha tido o evento anteriormente, via simplesmente um modelo de regressão, em que nós podemos ter variáveis D aqui que vão dizer basicamente o baseline risk do paciente de ter o evento naquele momento P para a resposta R, e aqui nós teríamos então os efeitos fixos de covariáveis como idade no ano de diagnóstico e assim por diante. E aqui, por exemplo, nós incorporaríamos basicamente variáveis que estão relacionados com o crescimento do PSA, que é latente. Por exemplo, nós estaríamos considerando o PSA valor no diagnóstico, tanto quanto a velocidade. Nesse sentido, simplesmente seriam, por exemplo, sumários que estão relacionados com o intercepto e o slope aqui desse modelo.
considerando essas componentes do modelo, nós podemos simplesmente descrever como seria a verossimilhança nesse caso. E uma das quantidades que nós estamos interessados é, como nós estamos vendo, essas respostas aqui são competitivas, mas o que eu estou interessada é tentar verificar qual seria a distribuição acumulada de incidência da doença na ausência de tratamento. Eu simplesmente quero, então, verificar a distribuição marginal, e a razão para isso é porque eu estou interessada em verificar que tipo de recomendações clínicas nós podemos dar em relação a quão frequentemente esses pacientes devem ser seguidos. Para ter uma noção dos modelos, dos resultados utilizando esse modelo, aqui eu estou mostrando, por exemplo, os resultados, eu esqueci de dizer, a modelagem é bayesiana. Nós utilizamos para esse modelo, para os parâmetros de regressão, basicamente, priores que são normais, para outros parâmetros que estão relacionados com as variâncias de componentes de variância, basicamente, priores que são gamas, basicamente para utilizar, de uma certa forma, propriedades conjugadas. Mas o que podemos ver aqui são uma série de resultados. Nesse exemplo, em particular, nós ignoramos o fato de que os dados de upgrade foram potencialmente censurados no intervalo, e tratando como aquele tempo de upgrade seria observado empiricamente. Se esse for o caso, o que nós vemos aqui, que realmente parece haver uma certa diferença, apesar de nós termos utilizado todos aqueles critérios de exclusão, e realmente Johns Hopkins aparece como a cohort que tem a menor frequência de upgrades, e que as outras cohorts têm maiores frequências. E, de novo, Johns Hopkins continua sendo a cohort que tem a maior frequência de casos tratados. Como eu disse, esse é o melhor caso possível em que nós estaríamos dizendo que os valores empíricos, de quando é que os dados foram considerados que o indivíduo tenha tido o upgrade, teria sido realmente acontecido, mas a grande preocupação é que os dados são realmente, como se diz, tem a censura no intervalo. Então, para acomodar essa limitação dos dados, nós consideramos, então, um modelo em que nós permitimos que o upgrade aconteça em qualquer momento dentro da última janela de observação, de tal forma que o que acontece é que, como vocês podem ver, que alguns casos que vocês teriam visto sendo upgrades later, mais tarde, em fato, eles movem para um upgrade anteriormente, o que deveria ser esperado, e também, então, o que acontece é que as curvas agora, elas se tornam um pouquinho mais parecidas, considerando, pelo menos essas duas cohorts, existem ainda diferenças que não são explicadas pelas diferenças de monitoramento dessas cohorts, ok? Então, a primeira lição que a gente aprende aqui é que parece existir realmente um efeito de como é que essas cohorts foram monitoradas ao longo do tempo, e que considerar a informação de censurada no intervalo pode ser importante para as nossas análises. Aqui era só para simplesmente mostrar que o nosso modelo incorpora realmente variáveis que tentam explicar o processo de progressão da doença ou como é que os indivíduos saem para serem tratados nessa cohort. Algumas dessas variáveis que explicam são realmente o comportamento em relação ao crescimento no PSA, mas existem certas diferenças entre os diferentes estudos, tanto em explicar o upgrade da doença ou o tratamento que esses indivíduos estão recebendo. Mas, apesar dessas diferenças que nós vemos em relação às estimativas de como é que estão relacionadas e como é que essas cohorts relacionam aqui com as preditoras sendo, digamos, idade ou variáveis relacionadas com o crescimento do PSA, uma coisa que foi interessante que a gente observou é que se utilizarmos os resultados dessa análise e utilizarmos uma predição a posteriori, utilizando essas cohorts, é que, por exemplo, sim, é verdade que em relação às diferentes cohorts existe uma certa diferença em relação a quando é que esses indivíduos vão ter o upgrade,
Mas, por outro lado, o que nós podemos ver também é que, aqui considerando diferentes regras em quão frequentemente esses indivíduos vão ser monitorados, por exemplo, monitorados anualmente com biópsia, a cada 2 anos, a cada 3 anos, a cada 4 anos, não existe muita diferença do tempo em que a detecção vai ocorrer, mas existe um pouco mais de diferença entre os diferentes estudos. Mas, por exemplo, em termos do número de biópsias, no momento que eu decido fazer, por exemplo, que o indivíduo vai simplesmente ter biópsia a cada 2 anos, simplesmente nós vamos reduzir pela metade, como deveria ser esperado, o número de biópsia, contudo, sem um grande prejuízo para o paciente, no sentido de que, se vai haver um delay em termos do tratamento, por causa do upgrade, esse delay não é significativo clinicamente. 6 meses não é um período de muito preocupação clínica. Então, qual seria, antes das conclusões, o que eu queria notar é que, apesar dessas diferenças que nós vemos em relação às cohorts, a grande mensagem aqui é que, ainda assim, conseguimos considerar uma política pública de como é que os indivíduos deveriam ser monitorados e, possivelmente, de que a regra de que esses pacientes poderiam ser tratados com biópsia, monitorados com biópsia a cada 2 anos, é uma regra viável nesse caso. Como eu disse, uma preocupação, o nosso estudo aqui foi utilizando valores de biópsia que foram valores do Gleason Score na biópsia, mas o que se sabe é que a biópsia tem valores de falso negativo que não são triviais. Então, um trabalho que nós estamos desenvolvendo, e aqui é só resultados preliminares, é utilizar um modelo similar ao que mostramos agora, mas em que o modelo de sobrevivência vai ser para o latent grade, o verdadeiro valor do grau da doença, e em cima disso, considerando o modelo de misclassificação para a biópsia que foi realmente observada nos indivíduos. Então, o modelo discreto que eu utilizei é basicamente porque é um ponto intermediário para outras modificações que estamos interessados também em estudar com esse conjunto de dados. Para sumarizar em relação a essa primeira parte da apresentação, o que eu queria discutir é que esse é um caso de estudo em que existiam muitas dificuldades em termos de interpretar o que esses diferentes estudos indicam para a gente, porque existem muitas diferenças, não só quanto ao critério de inclusão, como os resultados, os outcomes que foram definidos nessas cohorts, é assim também como os protocolos que foram utilizados, e o fato de que o indivíduo pode estar indo se tratar é simplesmente devido ao fato de estar competindo com a resposta primária, que seria o upgrade. Então, e outra coisa que nós fizemos é que, mesmo que quando a gente começa a tornar os diferentes estudos mais comparáveis, ainda assim existem diferenças entre os 4 estudos, mas, apesar dessas diferenças, o que nós podemos verificar é que, com o modelo bayesiano permitindo, então, fazer utilizando esses modelos preditivos, é que, do ponto de vista de política de saúde pública, é de que apesar dessas diferenças, a política pública de como é que esses indivíduos poderiam ser monitorados é bastante robusta e, em fato, que nós poderíamos ter menos biópsias sendo recomendadas para esses indivíduos sem ter um detrimento para como é que esses indivíduos vão para os resultados em relação à saúde do indivíduo. Para vocês terem uma ideia, ASCO, que é a Associação Americana de Oncologia, tem uma regra prática de como é que se deve ser feita active surveillance. Por exemplo, eles indicam que a biópsia deveria ser feita dentro de 1 ano, perto do diagnóstico, e a partir de então, ela poderia ser mais pode ter um espaçamento maior. Então, o que nós verificamos com essa modelagem é que essa recomendação faz sentido, mas que talvez não tão
distante, que o monitoramento de 2 anos seria mais adequado. Para a segunda parte, e quanto tempo ainda tenho, Migon? Ok, então vou dar uma corridinha. Ok. Para a segunda parte, que eu quero falar é sobre modelagem da saúde da mulher e a utilização de serviço médico que a mulher estaria utilizando no caso que ela tenha já sido que tenha um diagnóstico suspeito de que ela tenha câncer de mama. Qual a razão para esse estudo? Nós já sabemos que a mamografia é realmente importante para a mulher e para as mulheres em geral, no sentido de que essa intervenção ajudou a reduzir o número de casos de mortalidade. Mas o que acontece é que mamografia agora se tornou mais prevalente, mais usual para as mulheres, mas o que acontece é que existe um número bastante frequente também de que os resultados são anormais. E o que acontece? Com o resultado anormal, você vai ter que ter testes diagnósticos para follow-up adicional. Esses testes adicionais não são baratos, e aqui só para vocês terem uma estimativa do custo, simplesmente na população de mulheres que estão acima de 50 anos. O que acontece também é que, uma vez que a mulher tenha esses resultados que são anormais, também existe uma certa ansiedade da mulher em tentar resolver esse problema e, se for o caso, iniciar o tratamento. Do ponto de vista científico, o interesse de se entender melhor esse processo é porque existe o interesse de diminuir esse burden que existe nas mulheres e também a eficiência do programa de mamografia. E como é que a gente reduziria esse burden nas mulheres? Uma é reduzir o número de testes adicionais que as mulheres deveriam ter, também reduzindo o número o custo total. E, por outro lado, se realmente a mulher tem, eventualmente, câncer de mama, é decrescer também o tempo entre o diagnóstico inicial, que seja anormal, e aquele em que você tem a resolução indicando que a mulher tem a doença, para que ela, então, tenha condições de começar a fazer o tratamento, se for o caso. Nosso objetivo nessa análise que vamos apresentar aqui é caracterizar um pouco melhor quando é que esses diagnósticos esses exames de diagnóstico são efetuados nas mulheres e também em que situações nós deveríamos recomendar, por exemplo, que a mulher tenha mais exames do tipo diagnóstico envolvendo imaging ou então a biópsia. Só para vocês terem ideia aqui, o tipo de dados que estamos utilizando são os dados do Breast Cancer Surveillance Consortium, e basicamente esse consórcio tem a ver com registros nacionais que são funded que são pagos pelo Instituto Nacional de Câncer nos Estados Unidos. Aqui são os centros que estão, em que eles estão localizados, e, em particular, o Coordinating Center é lá em Seattle, através do grupo Health. O que é interessante nesse conjunto de dados é que nós temos a informação em relação aos exames de mamograma das mulheres que participaram desses registros, e também nós temos resultados via Electronic Health Records dos resultados de patologia e também dos resultados finais em relação se a mulher realmente tinha o diagnóstico de câncer de mama ou não. E, além disso, no momento de coleta dos resultados de mamograma, também temos informações de idade do paciente, história clínica do paciente e também fatores de risco da mulher, por exemplo, em termos de densidade da mama e assim por diante. O conjunto de dados que nós vamos estar trabalhando aqui é de mulheres entre a idade de 40 a 89 anos, que tiveram mamograma dentro desses registries que eu falei, dentro dessas 5 regiões do BSC. Todas elas tiveram resultados de mamograma que foram anormais e também tiveram resultados de diagnóstico, testes diagnósticos adicionais, e que incluíam testes adicionais de mamografia, ultrassom e biópsia em alguns casos. E o que nós vamos considerar é a resolução ou não
quer dizer, se a mulher foi realmente, se o programa foi capaz de detectar a doença, diagnosticar a doença com esses exames adicionais, ou simplesmente continuou não resolvida no período de 90 dias. O período de 90 dias é importante do ponto de vista clínico e também do ponto de vista operacional para a mulher. Em pensando sobre isso, nós podemos considerar que os diversos estados de utilização dos diagnósticos clínicos podem ser vistos como estados. Por exemplo, inicialmente todas as mulheres vão ter a mamografia inicial, que seria de screening, mas a partir daí a mulher pode transitar em uma série de outros estados, por exemplo, ter um outro mamograma, mas que vai ser agora diagnóstico, ou ter um ultrassom, ou combinações desses testes. Em alguns casos, eles continuam sendo não resolvidos, quer dizer, ainda o resultado é simplesmente anormal, mas o oncologista, o radiologista é incapaz de dizer se existe a doença ou não, e exames adicionais são necessários, e eventualmente biópsia pode ser o exame que vai ser efetuado. Por que a mulher não vai imediatamente para a biópsia, que talvez seja mais efetiva em realmente fazer o diagnóstico? É que a biópsia é mais invasiva do que os outros, programas que são recomendados para as mulheres. Considerando esses estados com que as mulheres poderiam passar, nós podemos pensar que existe uma série de transições de estados que podemos ver. Então, como nós dissemos, todas as mulheres vão ter uma mamografia de screening, mas a partir daí ela pode ter, por exemplo, um diagnóstico screening, mas que também continua sendo não resolvido. Daí, a partir disso, podia ter um ultrassom, e daí que continua não resolvido, e assim por diante, transitando entre esses diversos estados, como estamos considerando aqui. O nosso interesse é verificar quais são as transições em que as mulheres estão passando, porque o interesse é de saber potencialmente qual seria as melhores recomendações clínicas que poderíamos ter, e a outra, verificar quanto tempo se leva para que uma mulher passe por esses exames adicionais, para ver se existe uma demora que não seja trivial e que deve haver, então, uma intervenção do sistema de saúde nesse sentido. Para esse tipo de modelagem que nós vamos fazer, é utilizar o modelo Semi-Markov, porque nós estamos interessados não simplesmente na transição entre estados, mas também tentar entender quanto tempo a mulher permanece em cada um desses estados. Então, para isso, por exemplo, uma forma de se descrever esse modelo é que nós temos uma probabilidade inicial por estado inicial do indivíduo. A partir daí, nós temos as probabilidades de transição e também densidades que estão relacionadas a quanto tempo a mulher permanece em um certo período, em um certo tipo de transição. E para o último caso, para o último follow-up da mulher, vamos ter censura ou não, como indicado com o valor de delta ali. Nosso modelo vai simplesmente ser um modelo que permite essas transições em estados discretos, mas o que nós vamos fazer, que o nosso estudo está particularmente interessado em caracterizar o Sojourn Time Distribution. Então, o que nós vamos fazer é considerar um modelo flexível aqui, que tenha simplesmente uma formulação de proportional hazards, que permita também que a gente faça ajustamento de preditores importantes, enquanto utilizando, assumindo que a função acumulada de hazard tenha bastante flexibilidade. Para isso, nós vamos utilizar uma mistura de betas para representar esse modelo de sobrevivência que induz formas fechadas para a função cumulativa do hazard e também para a função de hazard, como estão representados aqui, que eu não vou entrar em muitos detalhes. Só para ter uma ideia de como que são os nossos conjuntos de dados, aqui nós estamos simplesmente descrevendo o tipo de mulheres que temos nessa cohort. Como vocês estão vendo, existe um número um pouquinho maior de mulheres entre 50 e 60 anos, não tanto de mulheres mais idosas. Muitas das mulheres nesses estudos têm o que a gente chama de mama densa, e que às vezes se torna muito mais difícil de verificar os resultados, por exemplo, de mamograma. E também a variável ruralidade,
se mora no interior ou não. Hã? Isso, se mora na zona rural ou não. Por que essa variável é importante? Ela é importante para se verificar se a mulher está tendo dificuldade de acesso à saúde pública, né? À intervenção pública. De novo, a grande maioria das mulheres que estão nesses centros tem acesso relativamente fácil a esses tipos de testes, que são os testes diagnósticos. Para vocês terem uma ideia, essas seriam as transições empíricas de como as mulheres têm transitado em relação aos diversos estados. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas como dissemos, esse é um modelo progressivo, então algumas dessas células aqui são zero, porque nós não permitimos que a mulher volte para alguns desses outros estados. Para vocês terem uma ideia de como é que o modelo se ajusta aqui, aqui temos a função empírica acumulada para os casos em que o diagnóstico de câncer foi resolvido ao final. E aqui temos todos os casos que foram resolvidos, ou aqueles que foram resolvidos por biópsia, por mamograma ou por combinação. E como nós podemos ver, parece que o modelo está ajustando os dados relativamente bem, exceto aqui quando nós consideramos os estudos combinados, mas aqui pode ser também que a gente não consiga realmente pegar quando os dados são muito eventos que estão ocorrendo em momentos muito pequenos. Aqui simplesmente temos um gráfico, simplesmente para ilustrar que tipo de variáveis que podem explicar essas transições e o tempo que os indivíduos permanecem em diferentes estados. E como vocês podem ver, não existe muito padrão aqui e muitas variáveis explicativas. Em alguns casos, por exemplo, nós podemos ter que ruralidade é um fator importante, mas, em geral, nós não conseguimos ver muitas diferenças. Outra coisa aqui, que nós, do ponto de vista clínico, que era importante para essa análise, é de verificar quanto tempo demorava para que a mulher tivesse uma resolução em relação a se a mulher realmente tinha câncer ou não. E como nós estamos vendo, para os diferentes subgrupos que foram considerados aqui, as diferenças em geral não foram muitas. Sim, existe uma tendência em relação à idade da mulher, mas as diferenças em geral foram mínimas do ponto de vista de quanto tempo se passou. Em geral, são dias, que do ponto de vista clínico não é tão importante. Em relação se existe uma proporção muito grande de mamogramas que continuam sendo não resolvidas após 90 dias, o que nós vemos em relação a qualquer tipo de programa de diagnóstico que foram efetuados, existe uma proporção muito pequena de mulheres que continuaram sem uma resolução após 90 dias, apesar de uma certa tendência. Qualquer que seja a diferença, de novo, não há uma diferença que, do ponto de vista clínico, seria muito importante. Esse gráfico aqui é simplesmente para demonstrar que esse programa também, que esse modelo nos permite fazer predições, por exemplo, de quais são os caminhos mais prováveis de transição das mulheres. Aqui seriam as transições medianas, e daí também por subgrupo. O que nós estamos vendo é que, em geral, não se demora muito para que a mulher tenha o próximo tipo de exame dentro desses registries, o que é também bom. E que também não existe muita diferença, por exemplo, em relação a algumas variáveis preditoras que são importantes do ponto de vista clínico. Se a mulher tem a mama que seja denso ou não, vocês estão vendo que não existe muita diferença em tempo, em termos de quanto tempo se leva para que ela receba um novo teste diagnóstico. Então, a conclusão aqui é que o que nós fizemos é uma modelagem que nos permite examinar em grande profundidade como é que as mulheres estão utilizando o sistema de saúde para resolver o problema em que elas foram diagnosticadas com um exame anormal. Em muitos desses casos, nós temos que os casos foram resolvidos simplesmente com o teste de mamograma ou ultrassom. Em alguns casos, elas tiveram que ter a biópsia, mas esses casos são em minoria. O tempo de resolução, em geral, era pequeno e não muito diferenciado. E se havia diferença em relação aos preditores que nós utilizamos, essa diferença não tinha muito interesse ou significância do ponto de vista clínico. Limitações dessa análise é que
alguns desses estados, se vocês tiveram observado, em algumas transições nós tivemos poucos dados de transição, o que também requeria que a gente utilizasse priores mais informativas para essa análise. E outro fato importante é que, enquanto muitas das mulheres continuaram recebendo tratamento dentro desse programa BCSC, algumas delas também poderiam receber os exames adicionais de instituições que estão fora desse programa, e esse tipo de dados nós não temos informação, o que pode induzir que as nossas estimativas podem ser um pouco biased, no sentido que nós não podemos não estar capturando todos os dados em relação ao completo follow-up dessas mulheres. Para minimizar esse problema, nós tentamos utilizar somente os registros de áreas do BSC que tem comprovadamente um recorde muito bom de follow-up das pacientes que estão envolvidas nesse estudo. Então, para finalizar aqui, eu espero que eu tenha mostrado em 2 casos simples aqui de que simplesmente entender o processo de doença, seja ele latente ou não, é importante principalmente para se poder considerar guidelines, clinical guidelines que nós podemos discutir com os clínicos. E com isso eu gostaria de agradecer em todos, em particular a organização do comitê organizador, também pelo convite ao SINAP. Muito obrigada. Oi, Lourdes, mais uma curiosidade. Recentemente, aqui no Brasil, mudou-se a idade mínima para fazer, né? Uhum. E como é que é isso? Como é que é? De onde vem essa... Certamente não foi inventado aqui. De onde vem essa prerrogativa? O Clinical Guidelines, em geral, vem de, por exemplo, de meetings lá nos Estados Unidos com a Associação de Oncologia, e, em geral, envolve alguns oncologistas, mas outras áreas, por exemplo, pacientes. Por exemplo, a minha colaboradora Ruth Etzioni também faz parte, por exemplo, do painel que faz recomendações tanto para os guidelines em prostate cancer quanto para breast cancer. O que é interessante é que, às vezes, esses painéis ignoram evidência estatística. Enfim, então, o estatístico tem um papel bastante importante de tentar mostrar como a modelagem estatística pode ajudar em planejar esses guidelines. Uhum. Para o prostate cancer, eu sei que a Ruth tem batalhado bastante para continuar o valor ainda do PSA, que alguns estão falando, por exemplo, que não tem tanta importância quanto anteriormente. E a mamografia, Uhum. qual é a idade sugerida pelos guidelines? Porque tem uma discussão muito grande sobre isso. E sempre muda, e sempre muda. Por exemplo, o mais recente, de novo, voltou que a mulher deve começar o screening a partir dos 40 anos e anualmente, mas aí também existe uma discussão com o médico que também deve ser levada em conta. Mas essas discussões dos guidelines mudam praticamente a todo ano, porque existe muita controvérsia também, não só do ponto de vista dos clínicos que estão envolvidos, mas também dos pacientes que acreditam simplesmente na mamografia. O problema é que, tanto quanto o PSA, a mamografia também está detectando muitos casos de câncer de mama que são extremamente pequenos e que tem, por exemplo, estágio 0 da doença, DCIS, que tem a chance de progressão bastante pequena. Então, será que esses tipos de cânceres devem ser tratados ou não? Muitas das pessoas, principalmente estatísticos e também oncologistas, acham que o que está havendo é um overtreatment desses casos. Porque aquele psicólogo matemático Giresenga, ele comenta exatamente sobre isso e sugere que vá para 60 anos, alguma coisa.
Porque tem muito jovem fazendo esse exame que não tem sentido. Eu acho que o que deve ser levado em consideração, esses fatores riscos que todo mundo já conhece, outros, se existe já histórico familiar, é um fator bastante importante de ser considerado, né? Se a mulher já tem histórico familiar, daí as pessoas na família devem ser consideradas para fazer o screening, continuar o screening mais avançado. E quando você faz esses estudos, vocês levam em consideração os interesses da indústria farmacêutica que fica em cima e financiando esses tipos de pesquisa? Olha, nesses painéis que tentam planejar esses guidelines, eu não tenho informação de que grupos de indústria fazem parte. Em geral, são clínicos, pacientes, estatísticos. Estatísticos são minoria nesses grupos, mas tem algum tipo de participação. Eu não conheço que grupos de indústria fazem parte desses painéis. Mais uma pergunta? Eu tenho uma pergunta agora técnica. Num dos dois estudos, acho que foi no de câncer de mama, você tinha não, acho que era no primeiro, né? Que você tinha uma meta-análise de 4 grupos. É no do PSA? É do PSA. Você podia falar um pouco sobre a sua experiência em pegar os 4 grupos e tirar metade da amostra e jogar fora? Quais tipos de discussões que estão envolvidas nesse aspecto, se você estava envolvida? Boa pergunta. Nós, estatísticos, sempre falamos quanto mais dados, melhor, e eu estou indo ao lado contrário, né? Muito mais é a preocupação clínica de que nós estamos tentando combinar estudos que realmente não são exatamente comparáveis. Então, essa foi mais nós tivemos um encontro com os oncologistas e os clínicos, etc., anteriormente, e eles basicamente gostariam de ver, de tornar os estudos, as cohortes, mais parecidas, o quanto parecidas possíveis, e daí, no final, é onde nós teríamos o foco de análises. A outra coisa que eu esqueci de mencionar é que esse trabalho que eu mostrei aqui, a intenção é de mostrar para um público clínico, e nesse sentido, os modelos tinham que ser simples o suficientemente para que eles entendam o que tenham sido feito, tipo a modelagem que eu queria fazer com qual seria o grau realmente da doença é mais estatístico. Então, nós também tivemos que minimizar em termos do conteúdo estatístico lá. Outra coisa que eu esqueci de mencionar é que os resultados que eu mostrei basicamente são análises separadas. Eu também tenho os resultados para análise combinada, mas simplesmente utilizando modelos de efeitos fixos, apesar de ser meta-análise combinando tudo no modelo bayesiano. Uma das razões de ter sido feito isso é porque com 4 estudos ainda existe, eu precisaria entrar com um pouquinho de informação a priori mais informativa por causa de como é que eu vou estimar as componentes de variância. E, de novo, porque a intenção que nós temos é atingir o público clínico, porque a intenção é ajudar eles a entenderem como é que devemos monitorar os pacientes que estão que preferem active surveillance. Ok, vamos agradecer de novo Muito obrigada.